Olá, muito boa noite para você. Começa agora o nosso Terra Viva DBO na TV desta quinta-feira, 21 de julho, claro, com as principais informações da pecuária. A previsão para a safra mundial de milho 2022-23 foi reduzida pelo Conselho Internacional de Grãos, o IGC. A atualização mensal divulgada pelo órgão trouxe uma redução de 1 milhão de toneladas, prevendo uma safra de 1,18 bilhão de toneladas, ante 1,2 bilhão da temporada passada. De acordo com o IGC, a queda se dá em grande medida pela seca histórica que atinge partes da Europa Ocidental e que provoca incêndios florestais devastadores. A safra de milho da União Europeia é estimada agora em 76 milhões e meio de toneladas, um recuo em comparação à previsão anterior. A boa notícia ficou para as perspectivas em relação à produção de trigo 22-23, que teve acréscimo de 1 milhão de toneladas, subindo para 770 milhões. A eficiência reprodutiva da vacada parideira é o primeiro passo aí para o companheiro boiadeiro ter a garantia, de lucratividade na atividade de cria. E para não deixar ninguém carente de informação a respeito desta questão, a gente anuncia aqui a apresentação da nossa coluna Raças e Cruzamentos, com o zootecnista Alexandre Zadra. E a pergunta de hoje veio lá de Andirá, no Paraná, mandada pelo Luiz Fernando Trabacchini. Ele conta que tem vacas leiteiras azeboadas e que pretende inseminá-las para obter bons animais de corte. Ele está querendo saber o que tem que fazer para que esses animais tenham uma padronização e também sejam aí adaptados para a região. Pois então, vamos escutar o que é que o Zadra vai falar a respeito. Olá, amigos do DBO na TV. Bem, Luiz, quando você fala que você tem fêmeas azeboadas, ou seja, bem tropicalizadas, e você precisa de adaptação para o calor aí do norte do Paraná, eu recomendo que você não use europeu direto sobre elas. Você pode usar raças que tenham 5/8 de sangue europeu, como os bimestiços. Então, você tem aí as opções de animais de menor porte, mais precoces, como Brangus ou Brafor, e você tem os bimestiços de maior porte, Canchim, Santa Gertrudes ou Sim Brasil. Quando você também pergunta sobre a padronização, aí a gente tem que pensar muito que seja uma raça que venha fazer um animal que o mercado solicita. Por exemplo, hoje existe um bom mercado para animais que sejam pretos, por conta da influência do Angus. Então, você tem a opção de Brangus, dentre os bimestiços, vai te dar um resultado muito bom de padronização e pelo curto, já que suas fêmeas são azeboadas e o Brangus tem somente 5/8 de raças europeias do frio. Então utilize o Brangus, que você terá boa padronização, e bezerros bem adaptados. Você também tem a opção das raças adaptadas, como o Bonsmara, Senepol ou Caracu. O Bonsmara, no seu caso, por ter um metabolismo como os bimestiços, vai muito bem também. Você tem choque de sangue, você tem heterose máxima e faz um animal muito adaptado, ok? Espero ter respondido a sua pergunta. E aos amigos que estão nos assistindo, vamos para o campo. Um abraço a todos! Um abraço, Zadra. Obrigada, pela participação. Semana que vem tem mais. A gente vai fazer agora o nosso primeiro e rápido intervalo. Já já voltamos com o nosso No Campo com as Oetes. Continue aqui com a gente no Terra Viva DBO na TV. Estamos de volta com o nosso Terra Viva DBO na TV e chegou o momento mais esperado das nossas noites de quinta, que é o No Campo com as Oetes. A Zoetis é líder global em saúde animal e hoje vem falar do controle estratégico de verminoses 5811 Zoetis. Para conversar conosco e tirar todas as dúvidas do amigo de casa, nós convidamos o Pablo Paiva, gerente de produtos na Zoetis.
Muito boa noite, Pablo. Seja bem-vindo. Boa noite, Daiane. É sempre um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho com os nossos amigos pecuaristas, né? Prazer é todo nosso, viu? Pablo, muito tem se falado, né, sobre o controle de verminoses em bovinos de corte e sabemos que, tradicionalmente, o nosso telespectador que está nos assistindo reúne os bois para vermifugar, né, os animais em maio e novembro. Essa prática é realmente eficiente, Pablo? Muito boa pergunta, Daiane. O Brasil, estudos recentes mostram, né, que a verminose ainda vem causando impactos na pecuária brasileira. E aqui eu falo, além do impacto na saúde animal, né, o impacto nos animais, a gente tem impactos indiretos. E aí eu falo em torno de deixar de ganhar 30 a 40 quilos, quando a gente pensa na recria de machos de gado de corte, e até impactos na eficiência reprodutiva das fêmeas. Então, isso é importante a gente deixar isso claro, né? A verminose ainda vem causando impactos, por mais que a gente tenha avanços tecnológicos aí em genética, nutrição, né, em biotecnologias de reprodução. O Brasil é um dos países que mais se pesquisa controle de verminose no mundo, né? A gente tem aí pesquisas desde as décadas de 70 já, antes do próprio surgimento da Embrapa, que já se falava de controle estratégico de verminose, né? E o que preconiza o controle estratégico de verminose? É o uso correto de produtos nos melhores momentos quando a gente pensa no parasita dentro dos animais. E aí eu faço um parênteses nesse momento, porque se a gente pensar no ano, né, o ano brasileiro, né, começando de janeiro até dezembro, grande parte do nosso país, na região centro-sul, a gente tem uma estação seca bem definida, que ela vai de maio até finalzinho de setembro, mais ou menos, outubro. O que acontece? Nesse momento, a gente tem mais parasitos dentro dos animais, né? E pouco parasito no ambiente. Então, esse é o melhor momento para a gente tratar os bovinos aí contra os vermes, né? A gente fez pesquisas recentes aí com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que mostrou que o controle estratégico 5811, em referência aos meses de maio, agosto e novembro, tem uma melhor eficiência quando a gente compara com o controle feito tradicionalmente em maio e novembro, né? Então, sim, respondendo a sua pergunta, quem faz hoje um controle em maio e novembro, na prática não está tendo aquela eficiência que deveria ter. Então, assim, ele está deixando de ganhar eficiência produtiva em arrobas e eficiência reprodutiva das fêmeas, principalmente na recria. Agora, Pablo, né, se o que é feito aí tradicionalmente não vem dando resultado, como você explicou para a gente, o que o pecuarista pode fazer, então, para melhorar isso? Bom, a gente foi atrás dessa pergunta, né? Essa pergunta acho que todo mundo quer saber. Em 2015, a gente lançou, junto com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, o controle 5811. Foram 2 anos de estudo, onde a gente comparou esse manejo de maio, agosto e novembro, com os produtos aí, o Trel-Ace em maio e novembro e o Sidectin em agosto, comparando com o manejo de maio e novembro, né? E a eficiência no controle de verminose para o 5811 ela foi muito melhor, né? Mostrou que realmente é a forma real de controlar a verminose quando a gente pensa em diminuição da quantidade de parasitos internos nos animais. E a questão do impacto na produtividade também foi muito grande quando a gente faz esse comparativo. A gente levou esses dados para a consultoria, para a Exagro, né? Até eu aproveito para mandar um abraço para o Marcelo. Eles avaliaram o nosso estudo lá e isso comprovou que quando você aplica o 5811, a gente tem mais ou menos 1,56 arrobas a mais por hectare por animais tratados. Então essa foi a primeira etapa. A gente foi estudar recentemente agora com a Universidade Federal de Goiás para ver o impacto nas fêmeas, né? Então, assim, muitos têm falado da questão da precocinha, né, na fêmea, para a gente ter melhor, aproveitar melhor a genética desses animais nas fazendas. E a gente queria saber se, usando o controle do 5811, se tinha um impacto na fêmea. E a gente observou que sim, as fêmeas que eram submetidas a um controle 5811, além do controle da verminose, conseguiu emprenhar mais, 5% a mais. A gente levou esses dados para a Integra,
né, lá com a equipe do Schacker, para que a gente pudesse avaliar, e a gente observou o quê? Mais prenhez, mais 5% de prenhez e mais 9% de bezerros produzidos por vaca exposta. Então, assim, o impacto do controle de verminose é muito grande e essa é a chave do sucesso para o pecuarista controlar efetivamente a verminose e ter melhor produtividade. Então, né, o que você está nos contando aqui é que esse controle 5811 tem embasamento científico e dados comprobatórios, né, de melhor performance, é isso, Pablo? Exatamente. O controle 5811, esse feito junto com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, é o único controle que tem embasamento científico. Foi apresentado no Congresso Mundial de Parasitologia, no Congresso Brasileiro de Parasitologia. Os produtos que foram testados são únicos, que é o TREL, em maio e novembro, e o Sidectin em agosto. Qualquer modificação que você faz nesse controle ou muda o produto, a chance de você não ter o resultado é grande. Por que eu digo isso? Porque a maior parte dos produtos que a gente tem disponíveis no Brasil são à base de ivermectina. E a gente tem muitos dados que comprovam ou que falam que a eficácia da ivermectina, ela de certa forma é falha. Né? Ela não tem aquele período de proteção prolongado, tem regiões que ela não protege. Então, o controle 5811, ele é igual eu falo, uma receita com os produtos e momentos específicos para ser usado na recria do gado de corte. Então, Pablo, agora a gente vai conferir, né, um vídeo que a nossa produção preparou aí sobre esse assunto para a gente ter mais detalhes. Vamos acompanhar. Fêmeas precoces possuem melhor genética e são mais produtivas. O primeiro passo para a busca de uma fêmea precoce é com um calendário sanitário bem organizado. O controle estratégico 5811 vai te ajudar. Além de combater a verminose, os animais desempenham melhor durante a recria. Em estudo recente, fêmeas precoces tiveram uma redução na infecção por vermes, melhorando o ganho de peso e os índices reprodutivos, mais bezerros produzidos com menor custo e aumentando o faturamento da fazenda. Zoetis, para os animais, pela saúde. Por você. Bom, Pablo, para mim e para o pecuarista, né, que está nos assistindo, ficou claro, né, que nós temos que adotar aí o controle 5811 Zoetis para um melhor resultado. E então quer dizer também que agora em agosto é preciso reunir aí a boiada e fazer a vermifugação da forma correta, é isso mesmo? É isso mesmo. A gente está aqui quase no momento ideal para a gente fazer a vermifugação do mês de agosto, né, o mês 8. E para esse mês, o produto escolhido é o Sidectin. Essa vermifugação de agosto, tem muito pecuarista que não gosta de fazer, por ser um momento seco, é ruim de reunir o gado e tal. Mas o benefício que ela traz é muito grande, porque é nesse momento, se a gente fez a vermifugação com o TREL em maio, a proteção dele ela vai vir até meados aqui de julho, agosto. Uhum. Em agosto a gente tem uma alta carga parasitária nos animais. Então, aplicando o Sidectin em agosto, a gente vai ter aquele momento de limpeza dos animais, vai permitir com que esse animal chegue até novembro protegido contra a verminose. Então, por isso que é importante essa vermifugação em agosto com o Sidectin. Tá certo, mas esse controle aí, ele pode ser feito em qualquer categoria de animais? Não, esse controle, ele é preconizado na recria, né? Então ele começa na desmama, no gado de corte, então pode ser tanto a recria de macho ou de fêmea. Para outras categorias, a gente tem outras recomendações. Então, vou dar um exemplo. No manejo pré-desmame, a gente tem uma recomendação de fazer a vermifugação aos 4 meses com Onix, que também dá impactos positivos na desmama. Para vacas que vão entrar em reprodução aí daqui a pouco em IATF, né? O pessoal já está começando a se preparar, IATF começa aí setembro, outubro, mais ou menos. A gente recomenda fazer o Sidectin no dia 0 da IATF, tem impactos na prenhez. Então, para cada das categorias animais, a gente tem um manejo ideal. E aí, no final do ano, tem que lembrar que tem o controle de ectoparasitas, né? Então, assim, quando a gente fala de parasita, né, é o parasita interno e externo. Então, é importante a gente ter calendário sanitário definido, ter esse acompanhamento, um acompanhamento de um técnico vai ser importante para fazer isso dar certo. Tá certo. Pablo, a gente tem mais um tempinho aqui para estender a nossa prosa sobre esse assunto tão importante. Eu gostaria que você relembrasse, falasse um pouco mais, né, sobre os principais prejuízos que as verminoses causam ao pecuarista, né, os principais problemas aí nos animais, nos ganhos, e para reforçar, claro, a importância do controle estratégico feito corretamente. Muito bom. Bom,
Os pecuaristas mais antigos vão lembrar que antigamente a gente tinha muito sinal clínico de verminose, que eram os animais com papo, papeira, que a gente chama, a mucosa do olho pálida, então o pelo seco, às vezes o animal ficava até pelo seco, magro, mas com a barriga grande, diarreia. Então esses eram sinais clínicos clássicos de um animal com verminose. Hoje em dia, é muito difícil a gente ver um animal com um sinal clínico de verminose assim evidente. Hoje a gente tem muito o caso de verminose subclínica. O que acontece com a verminose subclínica? A gente tem um animal parasitado, o animal está comendo, ele está normal, assim, ao olho nu, só que ele está deixando de ganhar. E quando eu falo deixar de ganhar, o impacto é o quê? Ele deixa de ganhar peso, ou até ele pode perder peso, quando a gente pensa nessa estação seca. E nas fêmeas tem um impacto na reprodução. Então, assim, eu deixo de ter aquela fêmea emprenhando, por exemplo, com 12, 14 meses, e eu jogo ela uma estação para frente. Então, o impacto da verminose hoje, ele é muito mais indireto do que ele é o direto pensando no sinal clínico. Né? Esse que a gente vem observando aí ao longo dos anos. Perfeito. E aí, falando também um pouco dos prejuízos, né? As perdas econômicas são muito significativas aí para o pecuarista. Sem dúvida, se a gente for pensar que um animal, quando a gente compara um animal que tem verminose, ele deixa de ganhar de 30 a 40 quilos, né, e o preço da arroba do boi hoje, então assim, é uma perda muito grande. Então eu estou falando assim, é uma perda direta no bolso do pecuarista. Se a gente for fazer um paralelo naquilo que a pecuária moderna quer, né, o que o consumidor pede para o pecuarista, que é aquela pecuária sustentável e tal, um animal bem vermifugado, com baixo nível de parasitas, significa em produzir mais arroba por hectare. Então isso é sustentabilidade. Né? Então você vai ter às vezes a mesma quantidade de animais ou menos animais produzindo da mesma maneira. Então assim, a verminose ela não é um tema só de sanidade ou de bem-estar animal. É um tema que ele abrange, ele é muito mais abrangente, pensa no ambiente, pensa na produtividade, na sustentabilidade da pecuária. Perfeito, Pablo. Bom, agora, né, o telespectador aí pode participar ao vivo conosco aqui, mandando sua pergunta para o Zoetis Responde. É através de uma mensagem de texto, áudio ou vídeo. Basta você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela e enviar sua pergunta, que iremos responder no próximo programa. Bom, o nosso encontro de hoje chegou ao fim. Eu agradeço, claro, a presença do Pablo Paiva, né? Agradeço a Zoetis por trazer um conteúdo tão importante aí para quem nos acompanha de casa. Obrigada, viu, Pablo? Obrigado a vocês e ficamos aguardando aí os pecuaristas mandarem as dúvidas para a gente poder responder. Fiquem à vontade, mandem as perguntas. Um abraço a todos. Combinadíssimo. Obrigada mais uma vez. Olha, e na próxima quinta, você já sabe, temos o nosso encontro marcado com o No Campo, com as Zoetis. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo. Já já voltamos com a movimentação do mercado do boi gordo nesta quinta-feira. Estamos de volta com o nosso Terra Viva DBO na TV. Chegou a hora da gente falar sobre o fechamento do mercado do boi gordo. E olha, no balanço da Scott Consultoria foram apuradas mudanças em 13 das 32 praças pesquisadas. Acompanhe no nosso mapa. Começamos a lista de variações de hoje em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Por lá, os preços despencaram. O valor do boi agora é de R$ 284,50 e o da vaca é de R$ 269 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do fundo rural. Quem registrou queda em Dourados, Mato Grosso do Sul, foi apenas o macho, que não está valendo mais do que R$ 292,50. Em Santa Catarina, a vaca registrou queda e agora não passa dos R$ 285,50. No oeste do Maranhão, o macho tropeçou e foi para R$ 279. Na parte norte do Tocantins, o boi desvalorizou e agora está sendo falado a R$ 282,50. No Acre, a fêmea escorregou e não está passando dos R$ 246,50, enquanto o macho seguiu rumo contrário e registrou alta.
Na região, agora ele não vale menos do que R$ 266. Voltamos para Minas Gerais. Na região sul do estado, a vaca arribou e foi para R$ 273. Em Goiânia, capital de Goiás, quem valorizou foi o macho, que agora está sendo falado a R$ 292,50. Alta geral em Cuiabá, capital mato-grossense. Por lá, o boi não vale menos do que R$ 289,50 e a vaca do que R$ 276. Também subiu tudo na parte sudeste do estado. Na região, o macho agora está sendo falado a R$ 287,50 e a fêmea a R$ 273. No sudeste de Rondônia, a vaca não está saindo menos do que R$ 254. Em Paragominas, no Pará, a alta foi geral. O macho arribou e foi para R$ 288,50 e a fêmea para R$ 279. Encerramos a lista de variações de hoje em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Por lá, o boi está sendo vendido a R$ 10,85 o quilo vivo, R$ 325,50 se a cotação fosse por arroba. Em São Paulo, tanto em Barretos quanto em Araçatuba, os preços registraram estabilidade. Nas duas praças, o valor do boi agora é de R$ 305,50 no prazo de 30 dias. E olha só, pequenos produtores com dívida ativa podem quitar débitos com descontos de até 95% ao aderirem ao programa de liquidação de crédito rural. A iniciativa permite aos agricultores familiares o pagamento das dívidas adquiridas por meio de operações de crédito rural. Só estão incluídos neste programa aqueles que tiverem débitos vencidos até 30 de junho de 2021, encaminhados para a inscrição na dívida ativa da União até 31 de dezembro do ano passado. Para aderir ao programa, é preciso acessar o site da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional até 30 de dezembro deste ano. E o nosso Terra Viva DBO na TV de hoje fica por aqui. Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia e audiência. A gente se vê nessa sexta-feira com a reapresentação deste programa às 6h30 da noite. E, claro, uma nova edição para você às 7h25 da noite. Até lá, então. Ótima noite. Tchau.